Irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Glória a Deus. Nós estamos felizes de estarmos aqui junto com os irmãos, para juntos celebrarmos ao Senhor e celebrarmos também a palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro que nós estamos meditando esse mês, o livro de Ruth. No livro de Ruth, a gente vai fazer a leitura no capítulo 1, num primeiro momento até o versículo 6, e depois a gente vai também a outros versículos para a gente poder meditar, compreender aquilo que Deus quer comunicar aos nossos corações. Livro de Ruth, capítulo 1, e primeiramente do versículo 1 até o versículo 6. Amém, irmãos? E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, e a sua mulher e os seus 2 filhos, e era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe, e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então se levantou ela com as suas noras, e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Amém? Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, nós te agradecemos pela tua poderosa e preciosa palavra, Pai. Muito obrigado pelo acesso que nós temos à tua palavra, mas de nada adianta, Deus, se não recebermos a ação, a operação, a iluminação do Teu Espírito na nossa vida, trazendo aos nossos corações aquilo que nós precisamos, necessitamos, e só o Senhor sabe, Pai. Então, em nome de Jesus, abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, ó Pai, nos faz compreender aquilo que o Senhor quer falar e fazer nas nossas vidas, pela operação do Teu Espírito e mediante a liberação da Tua Palavra. Em nome de Jesus Cristo, que os nossos corações estejam preparados e que o Senhor se mova com liberdade no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus, aleluia. Irmãos, como o pastor Ednei disse, nós estamos fazendo a obra ali em Sumidouro e temos glorificado o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito no nosso meio, e nós reconhecemos que o Senhor tem feito coisas extraordinárias que só Ele mesmo pode fazer, e nós sabemos que aqui também da mesma forma, mas a gente sempre tem o prazer, a alegria de olhar com os olhos espirituais aquilo que Deus tem feito. Nessa quinta-feira a gente recebeu alguns visitantes na igreja, e um dos visitantes, eu depois passei um zap para ele, tinha um zap dele, e ele compartilhou comigo que foi a primeira vez que ele pisou dentro de uma igreja. Ele nunca havia pisado dentro de uma igreja em toda a sua vida. E ele falou que gostou muito, que coisa boa, ouvir a palavra de Deus, receber a palavra de Deus, e falou que quer voltar, e nós ficamos muito alegres com isso. E glória a Deus por isso, irmãos. Deus realmente tem operado no nosso meio, no nosso tempo, e nós temos visto a mão de Deus. Amém? A gente falando sobre o livro do mês, a história de Ruth, a história de Noemi, a história dessa família que tanto traz ensinamentos
para as nossas vidas. Vamos meditar um pouco nessa palavra. A gente sabe que esse livro, ele aconteceu, a história aconteceu, não é que o livro foi escrito nessa época, mas a história aconteceu na época dos juízes. E a gente sabe que a época dos juízes, a época que os juízes julgavam, né, como também aconteceu posteriormente na época dos reis, mas o povo de Deus vivia uma grande oscilação, uma grande montanha-russa espiritual. O povo ora estava bem, ora estava mal. O povo, quando estava bem, quando buscava o Senhor, experimentava, desfrutava da graça de Deus, do agir de Deus, do poder de Deus. Mas quando o povo se envolvia com os ídolos, quando o povo abandonava a presença de Deus, a palavra de Deus, a gente sabe que sobrevinha sobre o povo uma grande destruição. Deus permitia um juízo sobre o povo, exatamente para gerar quebrantamento. E essa família experimentou esse tempo de escassez, esse tempo de fome na terra. A palavra de Deus não diz que a fome aconteceu só em Belém. A palavra de Deus diz que a fome aconteceu em toda aquela região, talvez, né, em toda a região de Judá. E aquela terra estava passando por uma grande fome. E a palavra de Deus nos diz que naquele tempo, aquela família, Noemi, Elimeleque, os seus filhos, eles saíram de Belém e eles foram para os campos de Moabe. A gente não sabe exatamente qual era o nível espiritual dessa família. A gente não sabe exatamente se eles estavam firmados nas promessas de Deus, se eles estavam firmes com o Senhor ou não, mas o fato é que quando a coisa apertou, quando a fome chegou lá, eles saíram de Belém e foram aos campos de Moabe. Não sei, talvez se a gente estivesse vivendo a mesma situação, a gente também iria sair através ou atrás de uma vida melhor, de recursos melhores. Mas a palavra de Deus nos mostra que isso não deu muito certo. Eles alcançaram talvez recursos materiais, alimento para sua família, mas houve uma grande tragédia naquela família. A gente apontar exatamente a razão, a gente não consegue, mas a gente consegue detectar que não foi muito boa aquela ida para aquela terra, porque morreu Elimeleque, morreram os 2 filhos de Noemi, eles ficaram ali durante 10 anos e nem filhos eles tiveram naquele lugar. A palavra de Deus nos diz que por conta da fome, por conta da escassez que aquela terra estava passando, eles saíram de Belém, que é conhecido como a casa do pão, para ir atrás de pão em Moabe, porque na casa do pão não tinha pão. Essa era a triste realidade daquele lugar. E a palavra de Deus nos diz que todo aquele problema aconteceu, mas no versículo 6, em um determinado momento, depois que Noemi já estava só, sem o seu marido, sem os seus 2 filhos, e somente acompanhada das 2 noras, a notícia chegou lá em Moabe, que lá em Belém havia pão de novo, e elas decidem voltar para lá, ou melhor, primeiramente Noemi decidiu voltar para lá, e nós sabemos pela palavra de Deus que Ruth a acompanha voltando para Belém. Primeiramente, eu enxergo aqui nessa história, nesse livro, que nós sabemos que não menciona o nome de Deus, mas a gente vê Deus agindo de uma forma muito clara, a gente vê Deus no controle de todas as coisas e o propósito de Deus se cumprindo no livro. A gente percebe, pois precisamos olhar com os olhos espirituais sobre essa história e com os olhos espirituais aplicar essa história na nossa vida. Nós percebemos que aqui há 3 classes de pessoas. Nós vemos aqui pessoas, por isso eu dei o exemplo de que uma pessoa foi à igreja que nunca tinha pisado na igreja. Nós vemos aqui uma pessoa como Ruth, né, por exemplo, que nunca tinha pisado na casa do pão. Nós vemos aqui Noemi, por exemplo, uma pessoa que pisou na casa do pão, mas saiu da casa do pão, estava retornando para Belém, a casa do pão. E nós vemos aqui também, sabemos que algumas pessoas permaneceram lá em Belém, permaneceram na casa do pão.
e a gente pode perceber essas 3 classes de pessoas nessa história. A gente não percebe somente as 3 classes de pessoas, mas a gente também vê 3 coisas, 3 elementos que existem na casa do pão. 3 elementos que existem aqui em Belém, e para nós a casa do pão é a igreja do Senhor, é onde tem o alimento, onde tem o pão vivo que desceu do céu. E a gente percebe que lá em Belém, né, posteriormente, quando Noemi volta para lá, ela encontra alimento, elas encontram trabalho e elas encontram resgate. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas primeiramente a gente precisa entender que tipo de pessoas nós temos sido diante do Senhor. Nós temos sido aqueles que nunca pisaram na presença de Deus, às vezes estão vivendo no contexto da igreja, estão vivendo uma vida religiosa ou até mesmo moralmente correta, mas nunca pisaram a presença de Deus. Estevão ministrou aqui sobre o acesso que nós temos à presença de Deus, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, pelo véu que se rasgou de alto a baixo quando Jesus morreu na cruz do Calvário. O caminho se abriu, o véu se rasgou e o acesso foi liberado pelo sangue de Jesus à presença de Deus. Mas isso é diferente de viver uma vida somente religiosa. Então nós temos que identificar, temos estado distantes, nunca pisamos na presença de Deus, às vezes pisamos um dia, mas abandonamos esse lugar, abandonamos a presença de Deus para nos envolvermos com outras coisas. A coisa talvez não estava muito boa, às vezes um problema aconteceu e a gente rapidamente buscou refúgio no mundo, distante de Deus, para procurar suprir as nossas necessidades fora da presença de Deus. E isso com certeza não deu certo, não está dando certo e não vai dar certo e nunca vai dar certo. Talvez sejamos pessoas que fugimos da presença de Deus para buscar recursos nos manjares do mundo. Ou talvez nós somos pessoas que estamos na casa do pão, estamos diante do Senhor, estamos vendo o Senhor agir. Mas dentro desse grupo de pessoas que estão na casa do pão, dentro desse grupo de pessoas que estão no lugar certo, pode ter pessoas se alimentando do pão e pessoas que não estão se alimentando do pão. Mesmo diante da presença de Deus, nós podemos ter pessoas acessando e desfrutando da presença de Deus, como nós podemos ter pessoas diante da presença de Deus, mas não desfrutando daquilo que Deus está liberando e concedendo ao seu povo, e a gente precisa meditar sobre isso na nossa vida. E então, Noemi reconheceu que ela precisava voltar. Em um determinado momento eu pensei comigo, meditando nessa história, e falei assim, poxa, quando o pão acabou lá em Belém, eles fugiram de Belém e foram para Moabe. E depois, quando as coisas estavam dando errado em Moabe, e o pão voltou a aparecer em Belém, eles voltam para Belém. E eu, num determinado momento, eu pensei, isso foi covardia de Noemi. Porque quando a coisa apertou, ela saiu. Quando a coisa estava prosperando, ela voltou. E aí eu falei assim, não, esse negócio não está certo. Mas depois eu meditei um pouco mais e eu pensei acerca da minha vida. Será que eu também não agi da mesma forma? Enquanto eu estava desfrutando dos privilégios do mundo, eu estava vivendo, me esbanjando no mundo, mas quando a coisa apertou no mundo para o meu lado, eu fui buscar os recursos em Deus. Amados, nós precisamos entender que nós servimos a um Deus que é misericordioso com a nossa vida. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele teve paciência com a nossa vida. O Senhor viu
a gente andando em lugares distantes, o Senhor viu a gente buscando recursos em outros lugares, mas o Senhor sabia, quando o coração dele se inclinar novamente para mim, eu vou estar aqui e vou conceder graça à vida dele. Assim aconteceu na nossa vida, e glória a Deus por isso. E então, Noemi volta, e a palavra de Deus nos diz que o povo de Belém, quando viu Noemi voltando, se alegrou com a vida dela. Eu quero dizer para você que na casa do pão é assim que funciona. As pessoas saem da casa do pão, vão para o mundo, se desviam da presença do Senhor, e quando elas retornam para a casa do pão, para a casa do Pai, há abundância de alegria nesse lugar, porque o Senhor não resiste a um coração arrependido, quebrantado na presença dEle. Irmãos, se você virar as costas para uma empresa, se você abandonar uma empresa, sair, abandonar ela, você quiser num determinado momento voltar, as portas se fecharam. E você não consegue retornar mais. Por quê? Porque você virou as costas para ela. Mas na casa de Deus, quantas vezes a gente vira as costas para o Senhor? Eu não estou desviado, não. Mas quantas vezes o Senhor nos chama para oração e a gente vai assistir televisão? Quantas vezes o Senhor nos chama para uma comunhão e a gente vai se distrair no celular? Quantas vezes o Senhor nos chama para uma meditação na palavra de Deus e a gente vai se distrair com tantas coisas nessa vida? Viramos as costas para o Senhor, mas quando nós voltamos para buscar o Senhor, ali está o Senhor para nos receber. Pessoas saem da igreja, trocam os cultos, as programações da igreja por qualquer coisa, mas quando voltam, a alegria no meio do povo de Deus em receber as pessoas, e glória a Deus por isso, porque o nosso Deus é misericordioso, amém? E então, quando elas retornam a esse lugar, antes de retornarem, a gente tem o versículo que mais nos chama a atenção, pela sua beleza, pela beleza da declaração de Ruth, no versículo 16, quando Noemi está para voltar e ela vira para as suas noras: vocês não precisam ir comigo, eu já sou uma mulher só, eu já não tenho mais companhia, eu já não tenho mais esperança, eu já não tenho mais filhos, eu já não tenho mais esposo, então para que eu vou levar vocês? Vou tirar vocês da história de vocês, do lugar de vocês, da cultura de vocês, do contexto de vida de vocês, para levar vocês comigo? E ela consegue convencer Orfa a ficar, mas ela não consegue convencer Ruth a ficar. E no versículo 16, Ruth diz assim: disse porém Ruth: não me instes, não me tente me convencer, não insista para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e eu ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Eu confesso para você que esse versículo impactou o meu coração, porque a gente sempre enxerga à luz da palavra o contexto da nossa vida. A gente sempre aplica a palavra de Deus na nossa vida. E nós vemos aqui uma mulher que estava disponível a abandonar tudo. Uma mulher que estava disponível a abandonar a sua história. Uma mulher que estava disponível a abandonar o seu contexto de vida, a sua família, os seus amigos, a sua história, para viver uma outra história com Ruth, lá no lugar aonde se chegou a notícia que havia pão novamente. E eu
sou levado por Deus a meditar no que eu estou disposto, e você precisa meditar no que você está disposto a deixar para viver uma nova história com o Senhor. Irmãos, a gente quando ora e a gente reserva ou separa um tempo de oração diante do Senhor, não sei se já aconteceu com você, eu creio que sim. Às vezes a gente ora coisas que a gente nem imaginava orar. Quando a gente começa a orar, eu sempre digo isso, a gente vai apresentando a nossa lista de pedidos a Deus. Aqueles pedidos que estão relacionados à nossa carne, né? A gente começa na carne, Senhor me dá isso, Senhor me dá aquilo, Senhor eu preciso disso, Senhor eu preciso daquilo. Mas quando a gente vai se envolvendo com o ambiente espiritual, quando a gente vai se envolvendo com o Senhor, o Espírito Santo começa a tomar o lugar na oração e começa a nos ensinar a orar de acordo com aquilo que nós verdadeiramente precisamos. E quando a gente termina a oração, a gente vê que aquilo que a gente começou a pedir, a gente não precisa. E a gente percebe que aquilo que a gente não pedia, o Espírito Santo fez a gente pedir, porque é aquilo que a gente precisava. E numa determinada oração, sabe, naqueles momentos assim que a gente se derrama na presença de Deus, que a gente fala coisas que a gente não imaginava falar, eu falei para o Senhor assim: Senhor, eu quero deixar tudo o que for preciso para experimentar tudo o que for possível do Senhor na minha vida. Eu orei aquilo e depois eu imediatamente tomei um susto, porque eu falei assim: meu Deus do céu, deixar tudo o que é preciso, será o que Deus requer da minha vida? Será o que eu preciso deixar? Mas essa precisa ser a nossa oração, essa precisa ser a nossa oração espiritual. A gente tem que deixar tudo o que for preciso para experimentar tudo o que é possível de Deus na nossa vida, porque tem muitas coisas possíveis da gente experimentar em Deus, que nós não estamos experimentando, porque nós não estamos deixando tudo o que é necessário para experimentarmos isso. A vida tenta nos embaraçar. A carne que milita contra o Espírito tenta nos impedir. Não, abandonar isso não. Você desde criança, você se envolve com isso, você em toda a sua história, em toda a sua trajetória, você foi assim, em toda a sua história você fez isso, você fez aquilo, agora abandonar isso, abandonar isso. Porque Deus tem uma história mais linda para a nossa vida, porque Deus tem algo mais grandioso para a nossa vida, porque Deus tem algo mais sublime para a nossa vida. Paulo disse isso aos Filipenses: eu desconsiderei tudo, eu abandonei o meu passado, aquilo que eu considerava de valor, eu passei a considerar como perda pela sublimidade do conhecimento de Cristo. E nós precisamos pensar e agir da mesma forma, porque conhecer o Senhor é melhor do que qualquer programação nessa vida, nesse mundo, porque conhecer o Senhor Jesus Cristo é mais sublime do que nos envolvermos com os atrativos dessa terra. Aleluia! Então, Ruth, ela falou assim: eu vou deixar tudo, os meus familiares, a minha história, porque eu quero o seu Deus. Ela disse com Noemi: eu quero pousar onde você vai pousar, eu quero servir ao Deus que você serve, eu quero morrer onde você vai morrer. Irmãos, ela saiu de Moabe para Belém sem esperança, sem expectativa de retorno. A nossa vida com Deus precisa acontecer da mesma forma. A gente entra numa vida com Deus sem olhar para trás, sem expectativa de voltar. Às vezes, o velho homem, a velha criatura, os impulsos carnais tentam trazer à nossa vida, à nossa memória, o nosso passado e os prazeres que nós tínhamos no passado, mas nós não olhamos para trás mais. Nós abandonamos a velha vida, a velha história, a velha identidade, para vivermos uma vida nova na presença de Deus, e não trocamos isso por nada, não negociamos com nada do mundo, não olhamos para trás, porque nós sabemos o que nos espera. Aleluia! Nós temos um alvo, nós temos um propósito agora na vida, nós temos uma esperança.
E essa moça, ela largou tudo para ir à casa do pão, porque na casa do pão tinha alimento. Ela foi alimentada naquele lugar, porque primeiro a gente precisa se alimentar. Primeiro a gente precisa receber do Senhor o pão vivo que desceu do céu. Primeiro a gente precisa receber do Senhor para depois a gente trabalhar. Então primeiro ela recebeu alimento lá. E depois ela foi logo trabalhar. Porque a palavra de Deus diz que a gente tem que orar para que o Senhor envie trabalhadores para a sua seara. E a gente vem à seara do Senhor, não só para a gente ficar inchando, não só para a gente ficar recebendo, não só para a gente ficar sugando aquilo que a igreja pode nos dar. Nós estamos aqui para servir o Senhor, nós recebemos alimento do Senhor, mas também nós precisamos alimentar as outras pessoas. Nós recebemos a graça de Deus sobre a nossa vida, mas nós precisamos colocar a mão no arado e compartilhar, comunicar dessa graça com as outras pessoas. Nós recebemos a virtude do Espírito Santo, mas não só para a gente ficar inchando, mas a gente precisa transbordar, a gente precisa sair da nossa zona de conforto, do nosso comodismo espiritual, e precisamos colocar a mão no arado para que o Senhor venha usar a nossa vida. Mas na obra de Deus acontece uma coisa muito interessante: o Senhor nos alimenta, aí a gente trabalha para alimentar as outras pessoas, mas enquanto a gente alimenta as outras pessoas, o Senhor da mesma forma vai alimentando a nossa vida. Aleluia! Que coisa extraordinária isso. Hoje eu encontrei com uma pessoa lá em Sumidouro e por um momento ela parou para conversar comigo e ela começou a perguntar porque tinha muito tempo que eu não via ela, ou não muito tempo que eu não via, mas muito tempo que eu não parava para conversar com ela. E essa pessoa estudou comigo na infância, nós nos formamos e depois a gente passou muito tempo sem se ver. E agora eu vi ele algumas vezes e paramos para conversar. E ele perguntou: você está trabalhando muito? Eu lembro quando a gente se formou, e eu falei assim: estou trabalhando muito, sim, estou trabalhando com isso, estou trabalhando também na obra de Deus, servindo ao Senhor, e essa é a prioridade da minha vida. E quando eu comecei a falar isso, ele abriu o coração e falou assim: eu, num determinado momento, frequentei uma igreja, mas eu me desviei. E eu não vou aqui contar toda a história, mas eu comecei a falar com ele, que ele precisava estar na presença de Deus, que eu estava lá para receber ele na igreja e tal. E enquanto eu falava isso com ele, eu percebi que quando eu saí, eu estava edificado, eu estava alimentado pelo Senhor, porque o Senhor faz coisas extraordinárias, irmãos. As coisas simples que a gente faz, o Senhor alimenta a nossa vida. Nós às vezes achamos: não, eu servir na igreja, trabalhar igual um doido e não ter reconhecimento. Irmãos, esse é um pensamento carnal. Na casa de Deus não, na casa do pão não é assim que funciona. A gente trabalha e o Senhor alimenta a nossa vida aqui, mas não só aqui. O alimento maior está por vir, a coroa está nos aguardando, a recompensa, o galardão que Ele tem é maravilhoso demais. Então, irmãos, nós precisamos trabalhar. E a palavra de Deus diz que a casa do pão é o lugar do resgate. Eles voltaram para aquela terra, e apesar da história, apesar de toda a conturbação, o Senhor providenciou um resgate extraordinário naquele lugar, na vida de Ruth. O Senhor Jesus sempre resgata aquele que abandona tudo para o segui-lo. O Senhor Jesus sempre tem a solução, a providência, o resgate, a bênção para aquele que decide no seu coração deixar tudo para servir ao Senhor. Ruth declarou: eu vou deixar tudo para trás, sem perspectiva de voltar, eu vou com você para aquele lugar. E lá, irmãos, estava o resgate dela. Na casa do pão
ainda é lugar de resgate. Eu sei que tem muitas pessoas hoje em dia que dizem que não precisam da igreja. Eu sei que tem muitas pessoas que dizem, eu sou igreja, porque eu sou o templo do Espírito Santo. E eu na minha casa, sozinho lá, eu consigo manter a minha vida espiritual. Não, eu sozinho na minha casa, vou subir sozinho. Eu tenho o Espírito Santo agindo na minha vida. Irmãos, nós não podemos cair nesse engano, nessa história. Nós não podemos deixar de congregar como é costume de alguns. Nós ainda cremos que na casa do pão há o alimento para a nossa vida. Nós ainda cremos que o Senhor, Ele se manifesta como um alimento vivo para a nossa vida no meio da coletividade, no meio do corpo. Quando o Senhor nos resgatou, o que Ele fez foi nos inserir no corpo, na família de Deus, do qual Ele é o cabeça. Aí a gente quer ser amputado e achar que a gente vai viver sozinho, distante. Não! O Senhor tem compromisso com a sua igreja, com o seu povo. O Senhor tem compromisso com a casa do pão, de Ele mesmo providenciar o alimento quando há um povo que tem fome espiritual. Se tem fome espiritual na nossa vida, o Senhor tem um banquete para a gente. Agora, se a gente não tem fome e sede espiritual, ou se a gente resolve se alimentar das coisas do mundo, a gente se alimenta das coisas do mundo e vem para a igreja, não, aquele ali já está alimentado. Mas quando a gente vem vazio, com sede, com fome de Deus, o Senhor prepara um banquete para a nossa vida. O Senhor tem alimento para a nossa vida. E nós precisamos deixar tudo para nos alimentarmos com isso. Mas eu já estou concluindo e eu quero dizer para os irmãos duas coisas aqui, somente para a gente poder encerrar. Que eu fiquei pensando sobre isso. Como a notícia chegou em Moabe, que havia pão em Belém. E eu fiquei meditando sobre isso. Porque hoje, irmãos, a notícia se espalha de uma forma assustadora. E o problema é que muita notícia é falsa, né, irmãos? Mas aquela notícia era verdadeira. Mas eu penso que não estou aqui para militar contra a tecnologia, porque nós podemos fazer bom uso dela, mas em determinado momento eu acho que a gente se torna dependente demais. A gente fica sofisticado demais. E isso não pode chegar ao ponto da gente se tornar dependente demais. Mais dependente da tecnologia do que da presença e do poder de Deus. Hoje, irmãos, nós temos acesso a muitas informações. Se a gente tem uma dúvida em um determinado versículo da Bíblia, se você abrir na internet, tem milhões de comentários. Se você recorrer aos livros, você tem diversos comentários bíblicos que te auxiliam para você compreender cada versículo da Bíblia. Mas nós não podemos abandonar uma informação que tem no céu, acerca da palavra do Senhor, pois ela está registrada no céu. A informação que está no coração de Deus para a nossa vida. Nós precisamos acessar esse lugar como foi falado no início. Nós precisamos, porque aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não chegou ao coração do homem, quando eu morrer, não, são as coisas que o Senhor nos revelou pelo seu Espírito, pela ação do Espírito Santo. Nós podemos acessar o coração de Deus e compreender ou acessar a mensagem, algo que Ele tem guardado no seu coração, mas que está disponível para aquele que busca, e essa informação é mais poderosa do que toda informação nessa terra, e nós somos dependentes dela. Mas é mais fácil às vezes a gente se utilizar dos recursos tecnológicos e a gente fica achando que Deus não age mais nas maneiras simples. Nós precisamos ir
eu preguei na igreja, opa, eu cantei na igreja, deixa eu compartilhar isso aqui em todas as redes sociais para as pessoas me verem cantando. Irmãos, nós não sabemos como, nem sabemos quanto tempo levou para a notícia de que havia pão em Belém chegar em Moabe, mas nós sabemos que Deus providenciou os recursos para levar a notícia àquele lugar, porque Ele tinha um plano e Ele tinha um propósito. Eu quero te dizer nessa noite, estou dizendo e repetindo que eu não estou militando contra a tecnologia, mas quando nós estamos vivendo na presença de Deus, quando nós como povo de Deus estamos vivendo a manifestação do pão vivo que desceu do céu no nosso meio, essa notícia se espalha. O Senhor, Ele fica incumbido de levar essa notícia e trazer quem Ele quer trazer. E eu não estou dizendo que a gente não tem que pregar, não tem que evangelizar, porque alguém levou a notícia, Deus sempre usa alguém. E uma outra questão é que Ruth era a pessoa mais improvável para receber o resgate. Fala para mim, Noemi. Não. Não precisa repetir, não. Noemi, ela... Eu sei que eu que fiz errado aqui, irmãos. Mas Noemi, ela era a pessoa, talvez, mais provável. A gente sabe que é o contexto da idade e tal, mas ela era natural de Belém, de Judá. Mas quem o Senhor resgatou e inseriu na genealogia de Cristo foi Ruth, que era lá dos campos de Moabe. E a gente sabe que hoje para a gente, se a pessoa é de Sumidor, se a pessoa é de Lumiar, se a pessoa é do Rio de Janeiro, se a pessoa é de São Paulo, se é da Paraíba, para a gente isso daí não diz muita coisa se ela é de outro país, mas naquele tempo não. Quem era povo, quem não era povo, não era povo. Mas o Senhor, Ele pega as pessoas improváveis para fazer coisas extraordinárias. Quantas vezes a gente se considera uma pessoa improvável? Quantas vezes eu me considerei, eu sou a pessoa mais improvável para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer? Quantas vezes você pensou isso acerca de você mesmo? Não, tem pessoa melhor. Não, eu ser chamado por Deus para isso ou para aquilo? Não, eu para entrar nessa história? Não, mas é assim que Deus faz. Paulo dizia: a minha palavra e a minha pregação não consistiam em palavra persuasiva de sabedoria humana, mas numa demonstração de espírito e de poder. Para quê? Para que a fé de vocês não se apoie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Porque o Senhor, Ele chama aqueles que não são para confundir os que são. Ele pega as coisas assim loucas, desprezíveis desse mundo, para confundir as sábias, as que se consideram importantes. O Senhor faz desse jeito porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E quem somos nós para questionar a forma como que Deus faz, ou quem Deus pega para fazer? Porque Ele tem os métodos dEle, Ele tem as formas dEle, e Ele ainda é Deus, e Ele continua sendo Deus, e nós estamos aqui na presença desse Deus, para deixar Ele fazer do jeito dEle. Algumas vezes a gente precisa parar de fazer as coisas do nosso jeito, falar assim: opa, deixa eu parar aqui um pouco, agora deixa eu ver como que Deus quer fazer. E aí Deus começa a fazer, aí a gente vai: não, é desse jeito que eu vou. Porque Noemi, Elimeleque, pegaram para fazer as coisas do jeito dele, do jeito deles. E aquilo não deu certo. Mas quando Noemi volta, eu estou só aqui imaginando, ela deve ter pensado: agora eu não saio mais desse lugar. Ainda que aos olhos humanos e naturais não tenha mais jeito nem mais esperança para a minha vida, eu agora sou amarga, Mara, mas eu vou deixar Deus fazer do jeito dEle, e do jeito que Ele determinar será feito. Quantas vezes a gente procura fazer as coisas do nosso jeito na nossa vida, e a gente precisa em algum momento tirar a mão.
e dizer: Senhor, agora faça o Senhor do seu jeito. E aí, do jeito que Deus estiver fazendo, a gente se envolve. Amém, irmãos? Você pode se colocar de pé nesse momento? Eu quero dizer para você que dentre tantas coisas que eu falei, você pode ter compreendido alguma coisa, pode ter se visto nessa história. Talvez você enxergou você em algum ponto dessa mensagem. Poxa, eu estou na casa do pão, mas eu não estou me alimentando do pão. Porque você está vindo saciado para esse lugar. E você precisa vir vazio. Poxa, eu nunca estive numa igreja. Ou nunca estive numa igreja evangélica. Ou nunca estive numa igreja que tem pão. E nós cremos que aqui ainda tem pão. Aleluia. E aqui você percebeu que há um pão vivo, descido do céu para alimentar a sua vida. Talvez você já esteve na igreja envolvido, mergulhado, experimentando de Deus, experimentando da glória de Deus, mas você foi iludido, atraído pelas coisas do mundo, ou por enganos na sua mente que diz que você não é digno de viver o que você estava vivendo e você se distanciou. Foi as terras de Moabe. Mas se você deseja nessa noite tomar uma decisão, deixar tudo para trás, para entrar na história daquilo que Deus está fazendo, e deixar Deus entrar na história da sua vida, você pode se entregar ao Senhor hoje e viver uma nova história. Se você deseja receber o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso resgate, que é o nosso libertador, o nosso remidor, e você deseja recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, você pode fazer agora. E se quer fazer agora, você pode levantar as suas mãos e dizer: eu decido, eu escolho, eu me rendo agora. E você pode vir aqui à frente para a gente estar orando pela sua vida. Você tem a oportunidade nesse momento. Mas também, se você se desviou do propósito, e quando a gente se desvia do propósito, as coisas verdadeiramente não dão certo, e você quer voltar a queimar na presença de Deus, você quer voltar a ser saciado na casa do pão, vem aqui à frente, pois com alegria nós queremos receber essa decisão sua e orar junto com você. Você pode vir aqui. Nós te aguardamos. Se não há ninguém, feche seus olhos. E talvez você pode dizer para o Senhor: Senhor, eu quero mais do Senhor. Eu quero mais alimento. Eu quero mais pão. Eu quero mais da tua presença. Eu quero mais do teu poder sobre a minha vida. Então feche os seus olhos agora e tome uma iniciativa de orar ao Senhor e dizer: Deus, eu estou me alimentando na sua casa, mas eu ainda não estou satisfeito, eu quero mais. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós glorificamos ao Senhor, pois o Senhor tem tudo aquilo que nós precisamos. O resgate está nas suas mãos, o alimento está nas suas mãos, o socorro está nas suas mãos, a provisão está nas suas mãos, a providência está nas suas mãos.
Os recursos estão nas suas mãos. O poder está nas suas mãos. A virtude está nas suas mãos. O chamado está nas suas mãos. A capacitação está nas suas mãos. E nós queremos, ó Pai, voltar para esse lugar aonde, meu Deus, nós não andamos de um lado para o outro correndo atrás das bênçãos, mas nós permanecemos na presença do Senhor e nos tornamos alvos da Tua bênção, Pai, e nos tornamos alvos da Tua graça, e as bênçãos do Senhor acompanham a nossa vida, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. E quando nós percebemos, a Tua bênção está fluindo na nossa vida, e nós estamos sendo saciados pelo Senhor, e o Senhor está fazendo coisas extraordinárias, e o Senhor está fazendo aquilo que nós não podemos fazer. Nós queremos nos envolver contigo, nós queremos nos envolver com a casa do pão, nós queremos nos envolver com o pão vivo que desceu do céu. Nós amamos a Tua presença, Pai, nós amamos a Tua casa, Senhor, e nós celebramos o Teu nome por mais esse momento diante do Senhor e diante da Tua palavra, em nome de Jesus. Quem concorda diz amém. Glória a Deus. Eu agradeço aos irmãos e ao pastor pela oportunidade, em nome de Jesus.